Giovanna, novela espírita escrita por Leon Denis, capítulo 1. Todos aqueles que percorreram a Lombardia conhecem o Lago de Como, retalho do céu da Itália caído entre as montanhas, esse maravilhoso Éden onde a natureza se senta em trono ornada por uma festa eterna. As linhas sinuosas dos montes que o rodeiam e o espelho límpido e azul de suas águas formam um surpreendente contraste. Cidades e brancas aldeias se sucedem sobre suas bordas como pérolas de um colar. Acima delas, sobre o flanco das colinas, se dispõem jardins em terraços que se revestem em disputa pela primazia de laranjeiras, limoeiros, romanzeiras e figueiras. Mais para o alto, a folhagem pálida das amendoeiras, o cinzento de prata das oliveiras, os pâmpanos das videiras atapetam os declives. Como graciosas cidades, pintadas de cores suaves, as copas de grandes árvores sombreando brancas estátuas abrem-se aqui e ali nesse verdejante manto. Ao longe, os Alpes se elevam majestosos, coroados de um diadema de geleiras. Sobre tudo isso, resplandece a luz do meio-dia, luz radiosa que reveste de tons deslumbrantes as cristas das rochas e as velas dos barcos de pesca que deslizam numerosos sobre o Pacífico Lago. Para apreciar a poesia serena desses lugares, pegue uma barca e faça-se ao largo quando chega a hora do crepúsculo. Nesse momento, uma brisa ligeira enruga as águas e faz estremecer as tamareiras nas margens. O odor penetrante das murtas se casa aos doces cheiros das laranjeiras e dos limoeiros. De todos os pontos do lago se elevam cantos. É a hora em que os trabalhadores dos campos e os jovens trabalhadores das fábricas retornam às aldeias cantando as barcarolas. Suas melodias chegam a nós, enfraquecidas pela distância, e na calma do entardecer parecem descer do céu. Logo a esses sons se junta o som dos instrumentos de música vindos da costa e das vilas iluminadas. O lago inteiro vibra como uma harpa, e assim, acrescentando a magia dessa cena, o astro das noites mostra seu disco por cima das montanhas, sob seus raios peneirados, os cumes alpestres se colorem, ele lança sobre as águas transparentes suas longas caudas de prata fluida. Então, esse ar inebriado, esses céus tão doces, esses perfumes, essas harmonias, esses jogos de luz e sombras, tudo isso preenche nossa alma de uma emoção deliciosa, inexprimível. Uma graça encantadora envolve toda a região sul do lago. Entretanto, mais ao alto, na direção do norte, aproximando-se dos Alpes, o aspecto se faz severo, imponente. As rochas têm formas mais ásperas, os montes são mais abruptos, os jardins e as plantações de oliveira dão lugar às castanheiras, aos sombrios pinheiros. Grandes picos, calvos, solitários, observam do fundo do horizonte e parecem sonhar. Próximo de Gravedona, abre-se um vale estreito, percorrido por uma torrente que salta de rocha em rocha e faz brotar suas águas vivas em cascatas alegres. Algumas modestas habitações estão espalhadas pelo verde. Ao pé de uma queda retumbante, pela qual a torrente se precipita nos últimos contrafortes, um moinho desabando de velhice faz ouvir seu barulho monótono.
De lá, uma vereda segue as desigualdades do solo, escalando as escarpas, mergulha nas ravinas pedregosas e atravessa os cistes, as aveleiras, as salvas e os buchos. Termina em seu último casebre, que 2 grandes freixos protegem com a sua sombra. Ao redor dos seus troncos robustos, as guirlandas de uma videira se enrolam. Elas enlaçam os galhos com seus festões e, quando ficam autônomas, deixam pender seus belos cachos de uvas italianas de meio metro de comprimento, de bagos oblongos, saborosos, crocantes, que estalavam entre os dentes. O casebre está quase inteiramente escondido sob uma espessa camada de era. Sobre seu telhado, transformado em canteiro, gramíneas germinam, flores desabrocham. As andorinhas construíram seus ninhos entre as traves. Ao menor ruído, vêm-se aparecer suas pequenas cabeças inquietas. Um vasto cercado, invadido pelas eras e plantas selvagens, se estende por trás da cabana, e um estábulo vazio, deteriorado, aberto a todos os ventos, se apoia na sebe densa. Há alguns anos, o aspecto desse canto de terra era todo diferente. O jardim, conservado com cuidado, era produtivo, agradável à vista. O estábulo abrigava 2 belas cabras e um asno vigoroso. Pietro Menoni habitava essa cabana com sua mulher Marta e suas 3 crianças. Toda a família vivia do produto do cercado. Cada semana, Pietro carregava seu asno, Rufo, de cestas de frutas, cestas de legume e jarras de óleo que ele ia vender no mercado de Gravendona. No inverno, havia o leite das cabras, as castanhas em quantidade, e durante os longos serões traçavam-se os cestos e preparavam-se as guarnições de vime que preservavam os frascos de vinho. A abundância reinava nessa casa, mas vieram os maus dias. Pietro, atingido por uma doença grave, definhou muito e morreu. Foi então preciso vender as cabras e Rufo, por sua vez, partiu. O jardim abandonado não produzia mais e a miséria caiu sobre a humilde família. Sujeita a um incessante labor, minada por dolorosas preocupações, Marta sentiu suas forças se esvaírem rapidamente. Penetre nesse interior e veja sob um catre essa mulher envelhecida antes do tempo, a pele tingida de amarelo, as faces cavadas, os olhos brilhantes de febre. Eis o que as vigílias, o sofrimento e as lágrimas fizeram da robusta camponesa. Suas 3 crianças estão junto dela. A mais velha, Helena, mocinha de 15 anos, de membros franzinos, fisionomia já murcha pelas privações e pela inquietude, está sentada sobre um banquinho perto da cama e remenda alguns farrapos usados. Seus pequenos irmãos, meio deitados sob a terra batida, estão tentando trançar uma corbeia. As paredes são nuas, alvejadas com cal. Em um canto, as folhas de samambaia amontoadas servem de leito aos garotos. Uma Nossa Senhora de madeira, recoberta por um trapo de pano outrora azul, algumas grosseiras imagens de santos formam com os móveis rústicos os únicos ornamentos do aposento. Um penoso silêncio, apenas perturbado pela respiração oprimida da doente, reina na cabana.
Os raios dourados, penetrando pela grande porta aberta, brincam no seio dessa miséria. Mais um ruído ligeiro se faz escutar do lado de fora. Dir-se-ia o roçar de um pano sobre a areia da vareda. As crianças se voltam e soltam exclamações alegres. Uma jovem está de pé no portal da entrada. É mesmo uma moça? Não seria, antes de tudo, uma criatura sobre-humana, uma aparição celeste? O sol, iluminando suas tranças louras, coroa sua fronte como espécie de auréola. Seu vestido branco, seu talhe esbelto, seus traços charmosos a tornam semelhante às virginais pinturas de Rafael Sanzio. Ela se adianta e, vendo-a, a visão emagrecida de Marta se ilumina de um pálido sorriso. As crianças a rodeiam. Ela se inclina em direção à enferma. Sua mão branca e doce pressiona seus dedos ardentes e lhe fazem ouvir palavras consoladoras e amigas. Uma senhora curvada, sob o peso de um enorme cesto, entra por sua vez. Coloca, estafada e calma, brevemente, sobre o baú de madeira, provisões de toda a espécie. Uma garrafa de vinho generoso, vestimentas, uma coberta. Esses objetos se acumulam sobre a mobília, acanhada demais para os receber. Pelo ar afetuoso da moça, o desvelo com o qual foi acolhida, a festividade, adivinha-se que essas visitas são frequentes. A loura e graciosa jovem é a providência nesse humilde aposento, como em todos aqueles do vale onde há aflições a consolar, prantos a enxugar, sofrimentos a curar. É por isso que a chamam a fada dos pobres. Giovanna, que quer dizer Joana, Giovanna Esperanzi, nasceu na vila dos Lentisques, da qual se percebe do vale os terraços embranquecidos. Seus 18 anos percorreram nesses lugares amados de sol e de flores. Disse que a alma está ligada por secretas influências às regiões em que ela habita, para que participe de sua graça ou de sua rudeza. Sob esse céu límpido, no melhor dessa natureza serena, Giovanna cresceu e todas as harmonias físicas e morais se uniram para fazer dela uma maravilha de beleza e de perfeição. Ela é alta, sua pele é branca, sua cabeleira loura, espessa e sedosa, sua boca miúda guarnecida de dentes pequenos, brilhantes, seus olhos de um azul profundo e doce. A sublimidade do rosto lhe dá um quê de nobreza, de ideal de pureza. Uma claridade parece envolvê-la, malgrado a expressão de melancolia que lhe é habitual. Giovanna, na flor de suas 18 primaveras, é uma das mais encantadoras moças do milenar. Órfã aos 13 anos, conservou da perda dos seus pais uma lembrança sempre viva. Tornou-se pensativa, recolhida, sua fronte contemplativa se pende frequentemente em direção à terra onde dormem os mortos amados. Ardentes aspirações a levam às coisas do alto, a Deus, ao infinito. Não desdenha o mundo. Entretanto, um tesouro de sensibilidade, de inefável caridade está contido em seu coração. Toda a pena, toda a dor, aí desperta um eco. Por isso, consagra sua vida àqueles que choram. Ela não conhece nenhuma alegria mais doce, nenhuma tarefa mais cativante do que socorrer, consolar os infelizes. Assim decorre sua juventude, entre uma tia enferma e uma velha ama de leite que vela por ela e a acompanha em suas visitas aos indigentes. Um incidente, contudo, está por vir,
que pode romper a uniformidade dessa vida, lançando uma agitação na alma cândida de Giovanna. Um dia, em que segue a vereda bem conhecida que conduz à morada dos Menoni, nuvens negras se acumulam sobre o vale. Grandes gotas de água caem com barulho entre as moitas de aveleiras e os trovões, murmurando a cada golpe, enchem os desfiladeiros dos montes com seus estrepitosos estrondos. Apenas entra na cabana e a tempestade se desencadeia por trás dela com violência, curvando até a terra os cimos das árvores, cobrindo essa cortina de chuva. A torrente, crescendo a olhos vistos, mistura a barulheira de suas águas aos clamores do temporal. Um jovem rapaz, vestido com roupa de caça, tendo na mão um fuzil, chega correndo ao casebre e pede para ir se abrigar. Enquanto a tempestade castiga do lado de fora, ele pôde examinar o lugar onde se encontra com vagar. Vendo esse despojamento, o aspecto de Marta, estendida sobre uma cama sofrendo, ele parece se interessar por seu infortúnio e coloca algumas questões discretas, às quais Giovanna responde baixando os olhos. A presença, a função desse anjo consolador entre esses infelizes o toca. Ele pede para se associar a esta boa obra e conversa mostrando-se determinado. A tempestade tinha passado, havia já algum tempo, e o sol já tinha voltado a sorrir, mas ele não pensava ainda em deixar aquela morada para onde o acaso o havia conduzido. Finalmente se retira, mas para voltar frequentemente. Não se passava mais que um dia sem que se o visse aparecer na hora habitual em que Giovanna visitava a pobre família. Permanecia até a sua partida, cobrindo-a de olhares, admirando sua graça virginal, sua requintada bondade pela enferma. Acabou mesmo por prolongar suas visitas por um bom tempo, depois tinha conversando com Lena sobre ela, incomodando-a com 1000 perguntas. Ainda que, antes desse dia de tempestade, jamais tivesse franqueado o limiar dos Menoni, Maurice Ferrand não era certamente desconhecido deles. 15 anos antes, um francês exilado, em seguida a eventos políticos, tinha vindo fixar-se no país. Ele havia comprado em Domaso, aldeia que beira o lago, perto de Gravedona, uma pequena habitação situada sobre uma colina, de onde a vista abraça o imenso panorama das águas e dos montes, a Brianza, a Valtelline, os grandes picos dos Alpes. O exilado trouxe com ele seu filho, jovem menino de 8 a 10 anos, cuja mãe tinha morrido na França. Maurice, percorrendo a região, seguindo os pequenos pastores sobre as rochas à procura de ninhos de pombas ou de os pesqueiros de trutas que exploram o leito das torrentes, bem depressa aprendeu a língua poética e sonora dos Manzoni e dos Alfieri. Mas era preciso renunciar a essas alegres diversões e um dia seu pai o acompanhou a Como, onde pegaram a estrada de ferro para Milão. Chegados a essa grande cidade, o primeiro cuidado do exilado foi colocar o menino em uma das melhores instituições, depois do que voltou a fechar-se no pavilhão onde vivia só com seus livros e uma velha servente do país. Maurice fez progressos rápidos. Sua viva inteligência e sua prodigiosa memória o serviram tão bem que, após alguns anos, nada mais tendo a aprender no estabelecimento onde havia sido colocado,
devia prosseguir seus estudos na Universidade de Pávia. Ao mesmo tempo em que sua instrução se desenvolvia, seu caráter se desenhava. Caráter singular, mistura de sentimentos generosos e duros. Maurice amava instintivamente a solidão. Tinha poucos amigos. Os comportamentos brilhantes, expansivos dos lombardos e dos toscanos, no meio dos quais se encontrava, lhe desagradavam. Vivia à parte, o mais possível consagrando seu lazer à leitura de poetas favoritos. Uma curiosidade profunda o levava, assim, para os estudos filosóficos. Em boa hora, é levado a procurar o porquê das coisas, querendo aprofundar esses misteriosos problemas que dominam toda a vida e que, semelhantes ao fluxo do mar, quando repelidos do nosso pensamento pela impotência, aí retornam mais imperiosos a cada vez. O sentimento religioso tinha de início se manifestado nele por um vivo amor ao catolicismo. As pompas resplandecentes do culto italiano, a voz possante dos órgãos, os cantos, os perfumes, a magnificência dos edifícios, o Dome de Milão, maravilha da escultura, onde as estátuas de mármore se perfilam em legiões inumeráveis contra o azul do céu. Todos esses esplendores do romanismo preenchiam a alma de Maurice de uma emoção profunda. Mas quando os sentidos ficaram habituados a essas pompas estrondosas, sua razão quis descer ao fundo dos dogmas, analisá-los, desfolhá-los. Quando, rasgado o véu brilhante material que esconde, aos olhos do vulgo, a pobreza dos ensinamentos católicos, ele não vê senão uma moral embaciada pela casuística, os princípios do Cristo falseados, um Deus parcial e cruel, entronizado sobre um monte de superstições. Procure então uma crença esclarecida, capaz de satisfazer seu coração, sua razão, sua necessidade de fé e de justiça. Mergulha no estudo das diversas filosofias, desde a dos gregos e dos orientais até o moderno e dissecante positivismo. Desse colossal exame, se destaca para ele uma fé espiritualista, baseada no estudo da natureza e da consciência, encontrando, na comunicação íntima da alma com Deus, uma força moral que acreditava suficiente para manter um homem no caminho reto. Suspeitava que a existência presente não seria única para nós, que a alma deveria se elevar pelas vidas sucessivas e sempre renascentes, de mundos em mundos, rumo à perfeição.